abordando aqui, que a gente vai apresentar, são os equipamentos aprovados e homologados pela BANDAG. Tá? Então, a gente tem alguns outros modelos de algumas máquinas que ainda não foram homologados, ou a gente ainda não avançou no processo, né, de homologação com a BANDAG, então também não estou abordando aqui. Estou abordando que é o nosso carro-chefe, as principais máquinas que a gente fabrica, né, e as que, obviamente, são homologadas pela BANDAG. Tá? Para vocês terem certeza que esses equipamentos são possíveis de aquisição por parte de vocês. Né? E também é uma dos quesitos, não que são obrigatórios, mas é um dos quesitos que a RAC 444 Inmetro comenta, de fazer a limpeza prévia, né? De vir com uma carcaça para dentro da recapagem, onde você já fez essa limpeza. Não que seja realmente obrigatório, mas é um indicativo, né? Que o pneu seja limpo antes de ser examinado. E eu concordo, eu acho bem interessante mesmo fazer a limpeza. A gente vê algumas recapadoras, né, falando de algumas práticas aí, algumas recapadoras que inclusive a máquina de limpeza, ela está do lado de fora do pavilhão da produção. Né? Ela está lá no recebimento dos pneus, eles passam na máquina de limpeza, limpam e depois eles fazem então a triagem desse pneu e esse pneu entra para ser examinado. Né? Eu acho isso muito interessante porque se evita, dependendo da região que você trabalha, se evita muita entrada de sujeira, né, de pó, de barro, enfim, de minério, dependendo da região que você está, né, que isso entre para dentro da recapagem e acabe contaminando e acabe até, muitas vezes, danificando os equipamentos, né? Você trazer um pneu muito sujo, né, e colocar numa máquina, aquela sujeira daquele pneu vai acabar respingando naquela máquina, vai sujar ela, né? E com o passar da produção, né, com a sequência de pneus que você vai trabalhando, essa sujeira vai se acumulando na máquina e pode prejudicar a máquina. Né? Então, eu acho bem interessante esse equipamento ficar do lado de fora. Mas isso não é uma obrigação, né? Mas é só um indicativo e que eu percebo que é uma boa prática aí que eu gosto de compartilhar com os colegas aí porque dá bons resultados. Né? Hoje a gente vê alguns fabricantes produzindo essa máquina de limpeza, elas sendo cabinadas. Né? E aí a gente vê a Lucatec não colocando ela em cabine. Qual é o entendimento de vocês em relação a isso? A gente fez, como as demais máquinas, né, com telas, para a gente poder visualizar o pneu lá dentro, visualizar a operação, né, e a máquina não ter pontos cegos. Isso é um ponto da norma lá que a gente adotou como regra, né? Para não ter tipo a porta fechada e alguém lá dentro não visualizar. Isso é um dos pontos, mas não que ele seja imperativo, né? Mas o nosso entendimento é esse, né? Evitar o acesso do operador ao risco, né? E poder visualizar, que é a tela, e poder visualizar a operação. Poder visualizar lá que o pneu finalizou a operação dele, enfim, se ele está girando, ou se teve algum problema, se o pneu escapou porventura de algum rolete, alguma coisa assim. Então esse é o nosso entendimento com relação à questão tela, né, que é justamente proteção ao operador. Por melhor que seja o exaustor da raspagem, né, sempre essa tarefa de raspagem de pneus sempre produz um pó, né, sempre vai soltar partículas de diversos tamanhos, né, pós finos de borracha, partículas um pouco maiores. E isso vai acabar caindo no piso, vai ficar em suspensão no ar, enfim. Né? Máquinas onde você tem trilhos, tem guias lineares nessa etapa aqui, muitas vezes esse excesso de poeira pode prejudicar um pouco ou dar manutenção mais frequente. Né? Então, essa é uma vantagem que a gente vê, por ele ser selado, né? As articulações ali do robô, elas são IP67, são uma articulação bastante fechada, né? Você pode ir até com uma mangueira ali lavar ele, se fosse o caso. Claro que tem partes elétricas, então não se deve fazer isso. Mas do ponto de vista assim de fechamento dessas articulações, não entram poeira, né? Elas são bem fechadas, bem seladas, né? E a gente seguiu muito assim uma tendência de mercado, uma tendência mundial de mercado. E as máquinas lá fora também operam assim, são 30 e 40. A gente seguiu nessa mesma tendência, assim, né? E chega um momento assim... Oi? Porque a gente tinha uma raspa aqui,
o motor era 30 cavalos. Aí nós compramos a raspa de vocês, e aí veio com 40, né? Acho que é 40 cavalos. Aí eu fiquei pensando, será que a gente vai pagar mais energia, né? Por isso, né? Só que não, pelo contrário, né? Por conta disso que você falou aí, que não é estrela triângulo, né? Ele é corrente contínua, acabou economizando muito a energia. Sim, esse é um ponto que dá para a gente abordar aqui, já que tu comentou nesse assunto, que é bem interessante. O que é isso? É a soft start, tá? Ela tem uma partida suave, né? Que faz a partida, não é estrela triângulo, como o Eduardo mesmo comentou, né? Mas ela é uma partida suave. Todas as nossas raspas têm isso, tá? O que você ganha com isso? Na partida do motor, ele não tem um pico de energia para partir esse motor. Ela parte gradativamente, suavemente. É como que eu falei lá para girar o pneu lá na roletadeira. Semelhante a isso, é uma rampa de aceleração. Então, com isso, a sua rede elétrica, ela não sofre esse pico de energia, né? E claro, o motor de 30 ou 40, isso depende muito, o consumo ele não está relacionado diretamente à potência do motor, não diretamente relacionado, claro que está indiretamente relacionado, mas ele está mais relacionado à exigência, à carga que você está colocando nele, né? Então, se eu tiver um motor de 30, a gente regula ele para ele trabalhar chegar nos 30 cavalos no máximo, que é a potência dele, para ele não apagar, né? Para ele trabalhar raspando dentro da normalidade dele, dentro da nominal dele. Mas isso tem a ver muito com a carga, que pneu que eu estou raspando, né? Quanto de borracha que eu estou tirando, né? Se o motor estiver girando a vazio, solto ali, ele não está consumindo quase nada, né? Quando ele tocar no pneu lá, que a serra encostar no pneu, aí que ele tá consumindo energia, né? Então, e essa questão da partida é fundamental, porque cada partida que vai dar com o motor, se não tiver um inversor ou uma soft start, como é o caso dessas máquinas aí, cada vez ele vai dar um pico, vai dar uma consumida sem necessidade. Mas qual é que é o conceito disso, né? Para quem nunca viu essa máquina trabalhando ou viu, mas talvez não compreendeu bem, o grande pulo do gato aqui é o quê? Enquanto o robô está raspando num posto de raspagem ali, num mandril, o outro lado da máquina está liberado. Está liberado para quê? Para o operador tirar aquele pneu que foi raspado e colocar um novo pneu para raspar. Ele vai colocar esse pneu lá, vai dar o início de ciclo, esse pneu vai inflar, ele vai colocar a receita, né? E vai inflar. O pneu vai ficar aguardando o robô finalizar a operação que ele está fazendo no pneu oposto, no lado oposto da máquina. Já vai estar o pneu inflado, já vai estar com a receita no gatilho, vai estar tudo pronto. Então, em 15 segundos esse pneu vai girar e o robô vai girar em 15 segundos e já vai começar a raspar o próximo pneu. Então, o tempo improdutivo, que seria o que numa máquina de uma posição, o operador vai desligar ela, vai tirar o pneu, vai esperar desligar, né? Vai tirar o pneu, vai colocar na monovia, vai pegar o próximo pneu, colocar na máquina, colocar a receita, dar início, ele vai inflar. Todo esse tempo, que a gente chama de tempo de setup, a gente não está produzindo, a gente está só movimentando o pneu. Não estou produzindo nada, estou só movimentando o pneu. Então, com isso, essa máquina, o tempo produtivo dela é muito mais otimizado. Ela se aproveita muito mais do tempo, né? Porque ela vai estar praticamente quase, durante uma hora, ela vai estar raspando o pneu direto, né? O tempo de ir de um mandril para o outro vai perder 15 segundos. Fora isso, ele está lá raspando mesmo, está produzindo. Então, isso é uma coisa bem interessante. E vantagem de máquinas automáticas, de raspas automáticas, né? É a liberação do operador. Com isso, você ganha o quê? Você ganha mais mão de obra do operador para ele estar movimentando o pneu, buscando o pneu, trazendo o pneu, empurrando o pneu para frente, colocando receita. E, outro grande benefício, padronização de processo, né? A raspagem ela vai ficar uma igual a outra, né? Você vai ajustar a máquina, o RMA vai se manter constante, né? Então, esse é outro benefício, né? Além do ganho, né, de mão de obra, produtividade, você tem um ganho de processo, né? Não é mais a mão do operador, a habilidade do operador que vai dar a qualidade da tua raspagem, né? Depender tanto do operador.
Um equipamento como esse, em 1, 2 dias você treinou um operador que não conhecia nada de recapagem, você consegue treinar ele em poucos dias, ele é um raspador, né? Ao passo que máquinas mais manuais, você precisava muito tempo de habilidade dele, trabalhando com uma raspa para ele ser um raspador mesmo, um raspador formado, vamos dizer assim, que tenha conhecimento mesmo, habilidade para raspar. Dependia dele, da habilidade dele. Aqui não. Aqui ele é um operador, né? Não dá para dizer que ele não é um raspador, ele é um operador. Ele vai colocar a carcaça, tirar a carcaça, escolher a receita, né? Se a gente consegue avançar mais nessa coisa de receitas aí, facilita ainda mais, né? Você cada vez consegue ir obrigando mais ele a usar receitas já definidas, né? Não ele escolher na hora, né? A máquina permite várias formas de trabalho, né? Mas se você trabalha com receitas prontas, melhor, né? Para garantir mais padronização. Eu tenho um estudo de produtividade com minha raspa aqui, Bandag, onde o nosso operador faz em 6 minutos, 7 minutos, um pneu, uma cabeça só. Certo. É manual, é padrão, não é robotizada. Vocês têm esse estudo de produtividade por pneu? Nós temos alguma coisa assim, e a gente gosta de falar muito, o Mário aí que ajuda bastante, está muito em contato com todo mundo aí, né, Mário? Pode me ajudar. A gente gosta muito de falar do ciclo de raspagem. Por quê? Porque a gente se depara com layouts muito diversos, né? E realidades de plantas muito diversas, né? Não estou falando aqui só dentro da rede Bandag, não tenho que dizer isso, mas de um modo geral, né? As recapagens no Brasil afora. Realidades muito diferentes de layout, né? E às vezes o operador ele tem que caminhar muito tempo lá para buscar um pneu, né? Vai buscar o pneu lá no outro lado, vem caminhando e tal. Isso muda, né? Se a gente falar em termos de pneus hora, né? Então a gente gosta de falar mais em tempo de raspagem, né? A capacidade que a máquina tem de raspar, né? Porque esse tempo de setup, como comentei antes aqui, ele é muito particular de cada operador, né? A velocidade que ele vai lá buscar o pneu e tal, e a disposição, onde estão esses pneus, né? Ou então, se eu tenho muitos pneus com medidas diferentes, eu tenho que toda hora trocar o aro expansivo, né? Não consigo separar os 22,5 mais numa sequência, né? Ou ter que trocar o aro, isso acaba perdendo tempo, né? Pneus hora. Mas esses dados a gente pode te passar sim, né? E até o vídeo que eu vou passar aqui tem um pouquinho disso, dá para a gente visualizar um pouco aí da questão do tempo da máquina, tá? Talvez o áudio mas também esse tempo que você comentou aí, esse tempo que eu te falo já é tirar o pneu, colocar o pneu, pegar da monovia, colocar o pneu, raspar e retirar e empurrar para frente. Aí isso, quando você fala o tempo que você tem noção de tantos pneus por hora, é só do pneu no lugar? Não, é a capacidade dela. Só no pneu, no anel expansivo, essas coisas? Isso. É só para mim entender e poder comparar. É só perguntas assim, só para entender. Deixa eu tentar te ajudar, Arlindo. Toda a nossa tentativa de fazer uma medição de produtividade em diversas plantas, ela foi impactada por isso que o Eduardo trouxe. A gente viu que as realidades de cada planta determinavam a capacidade produtiva do equipamento. Então, qual que é a forma da Lucatec ser clara para o mercado é ela assegurar o tempo de funcionamento de máquina. E aí, a etapa que não é da máquina, ela vai ser objeto de análise individual de cada planta. Os nossos modelos equipados com um motor de 30 cavalos, eles têm um ciclo de raspagem de 2 minutos em média. O modelo equipado com um motor de 40 cavalos, o ciclo de raspagem é de 1 minuto e meio. Na raspa compacta, esse tempo é de 2 minutos e 15. De posse disso, a medição de capacidade produtiva que vai ser objeto da tua planta é importante que seja feita localmente, porque a gente não consegue, dentro da nossa condição de fornecedor...
Perfeito, né? Perfeito. Então, se foram de 30 cavalos, raspa, é isso, 2 minutos. Porque a ideia é justamente isso, 2 minutos. Eu Perfeito. levo mais de 2 minutos com a mão de obra que eu tenho hoje. Perfeito. Com uma máquina só. É. Então, Aí, os 6, 7 minutos já é tirar o pneu, colocar o pneu, botar, fazer todo o processo, entendeu? A E gente aí tem você está plantas. fazendo na raspa, então eu já consigo visualizar. Perfeito. A gente tem plantas que a gente fez medições em que os operadores são muito experientes e a monovia traz o pneu até a raspa. Isso se dá em alguns segundos, toda essa movimentação. Em outras realidades, são outros 2 minutos para que ele vá fazer todos os movimentos. Isso fez com que a gente não tivesse condições de formatar uma capacidade produtiva, porque é muito diverso. O nosso negócio é garantir o tempo de funcionamento da raspa dentro dessas configurações que nós temos de modelo hoje. Perfeito. Obrigado pela atenção. Espero ter ajudado. Desculpa aí, Eduardo. Ajudou sim, obrigado. Obrigado, Mário. Arlindo, assim, para complementar um pouco a sua colocação, Arlindo, eu queria até comentar muito sobre essa questão da máquina de 2 posições. Eu comentei antes, acho que você comentou que talvez ficou fora um pouquinho, né? Quando a gente fala da máquina de 2 posições... Não, foi só a de 1. A de 2 eu peguei tranquilo, peguei toda pegou, perfeito. Esse é o grande ganho que você tem, né? Que com o mesmo operador, né? Você opera praticamente 2 postos de raspagem, né? E é o mesmo robô, mas são 2 postos de raspagem, são 2 mandris, né? Então, todo esse tempo que a gente chama de tempo morto, que é o tempo de setup, que é o tempo improdutivo, né? Que é isso que você falou, tirar do ar expansivo, pegar com o gancho, levar na monovia, colocar no gancho, voltar com outra carcaça, etc. Colocar ali, fechar a porta da máquina, iniciar. Esse tempo, ele fica, vamos dizer assim, na sombra, porque a raspa, ela está raspando um outro pneu. Então, ele está acontecendo no mesmo momento em que a raspa está raspando, né? Então, ele não está se somando, ele está acontecendo em paralelo. Então, ele some, assim, tá bem interessante. Esse é o principal ganho de uma máquina de 2 posições, tá? Essa vantagem aí. E você vai operar ela com um só operador. Então, na hora de fazer as contas, né, tu vai ver que esse tempo, puxa, praticamente o tempo ali, raspou lá, que nem o Mário falou, tem 2 minutos, mais ou menos, raspou um pneu, o tempo dele girar, o robô girar até a próxima posição, já vai começar a raspar o próximo pneu, né? E daí todo aquele tempo do cara lá no gancho, tirar, colocar e tal, ele não contabiliza, ele acontece, óbvio, desde que o operador não exceda esse tempo aí de 2 minutos, né? Se ele levar 4, 5 minutos, vai chegar um ponto que o robô vai terminar, vai ficar esperando por ele, né? Daí também não adianta, né? Mas se o operador fizer num ritmo bem aceitável, normal, não perder tempo, vamos dizer assim, a máquina vai estar sempre produzindo. Né? Basta ver, a gente tem aí na rede Bandag vários exemplos, né? Que operam com esse equipamento assim e tiram uma produção bem elevada, né? Queria dar um depoimento aí rapidinho. Aí, Eduardo. Beleza? Só interromper. Eu digo, fora o tempo, né, que o operador na raspa Bandag, às vezes fica ali no meio do processo de raspagem, ele para a raspa para colocar só vela, para medir a profundidade, para tirar uma pedra, alguma coisa que o cara lá atrás não tirou e tal. Mas e aqueles vários momentos que às vezes o cara dá aquela parada né, no meio do processo. E nesse caso aí, ligou a raspa, já foi, é o tempo dela, né? Mas voltando um pouquinho disso que você falou sobre produtividade, aqui na empresa, o operador estava tão empolgado com essa raspa de vocês aí, que ele botava um pneu raspando num mandril expansivo, já botava o outro pneu do outro lado, que é programado, e ainda dava tempo de ele pegar outro pneu e colocava na raspa da Bandag. Aí só que eu mandei ele parar, falei, não faço não, porque por causa da demanda de energia, né? Então tá dando muito pico de energia, então você não precisa de tanta, que não tinha tanto pneu assim, mas ele tava fazendo raspando praticamente 3 pneus num tempo mais ou menos que único, né? Não tão único assim, mas então o pneu estava raspando, ele colocava o pneu do outro lado do mandril e corria ainda lá e ainda raspava o outro na raspa Bandag.
Então aí nós ainda paramos, não, só aqui, aquela ali você usa só para outras coisas aí. Maravilha. Muito legal. Ô Eduardo e Mário, a minha pergunta é com um intuito. Há duas cabeças vocês colocam com a produção de que média mensal de pneu? Qual é a indicação? Com a média mensal de pneu? Essas... Pode responder, Mário. Queria entender antes o processo Claro. de contato, justamente para saber a indicação de vocês Sim. no processo Perfeito. de volume de pneu, entendeu? Mensal. Bacana, Lindo. Vou te dizer como é que a gente tem praticado isso e, naturalmente, que cada realidade, ela, às vezes, pode ter algumas alterações, né? Mas a nossa orientação é que o ponto de corte, ou seja, que tu opere com uma raspa robô com uma posição de pneu, até a faixa de 1.800 a 2.000 pneus mês. Nesse intervalo, a gente sugere a transição para 2 posições, para que tu mantenha a excelência ali do teu ritmo de produção, para que a raspa continue ditando o ritmo de funcionamento da tua planta e ela não se transforme, em momento algum, um gargalo da tua produção diária. Então, uma raspa de uma posição, ela te assegura esse suporte até essa faixa, 1.800 a 2.000 pneus mês, uma posição. Nesse intervalo, a gente sugere a transição para 2. Tem plantas com 2.100, 2.200 que a gente tem conhecimento, operando com uma raspa de uma posição, porém essas plantas fizeram uma outra estratégia que às vezes é ter um turno e meio, né? Um turno extra, adicional, para que não houvesse o gargalo na raspa, né? É uma tendência e que cada vez mais a gente tem que olhar para isso. É a conexão dos nossos equipamentos, porque os nossos equipamentos, eles geram dados, né? Dados de performance do operador que está operando ela, dados da própria produção que ela fez, dados às vezes do conjunto de serra, quantas passadas, quantos pneus eu fiz com aquele conjunto de serra, enfim, N informações. O painel, né? Todas as informações de supervisório, você pode entregar isso para a nuvem, né? São dados que a gente pode depois estar usando isso para gestão, né? E para enriquecer cada vez mais a nossa gestão dentro da nossa planta, né? Então, cada vez mais é algo aí que a gente tem que estar olhando, porque isso nos traz resultado, né? Nos traz dados que a gente pode ganhar em economia, verificar se um operador daqui a pouco precisa mais treinamento, porque ele está mais lento em relação ao outro, porque eu consigo ter métricas de comparar um com o outro, né? Numa mesma máquina, por exemplo. Como fechamento, assim, eu gostaria de comentar com vocês algo que eu acho que é legal, que eu gostaria de trazer da feira, das percepções, assim, de muitas conversas com muitos recapadores de diversas regiões e até de países, né? Pessoal do Chile, pessoal da Argentina e do Brasil todo aí, que a gente conversou muito na feira, e um tema que a gente escuta muito, que é muito frequente, é a questão da dificuldade com mão de obra, né? A disponibilidade de mão de obra para trabalhar dentro de recapagem e a qualidade, muitas vezes, da mão de obra que a gente, muitas vezes, encontra. Então, isso é um tema que todos comentam, a dificuldade que todo mundo está passando, né? Mesmo a Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, o pessoal do Uruguai também comentou muito, o pessoal da Bolívia, todo mundo falando exatamente o mesmo tema. E o que a gente pode fazer para minimizar isso? É investir em automação. A automação que nos ajuda nisso, né? Eu comentei lá no início da nossa jornada, estava falando sobre a facilidade de botar um operador na frente de uma raspa automática, ao que era um raspador antes, você tinha que formar ele em semanas e semanas até ele estar apto a ele raspar bem um pneu, né? Então, isso é um exemplo, né? Cada vez mais máquinas automáticas, sistemas que nos ajudam, né? Nos dão dados para a gente tomar a decisão, fazer a gestão da nossa planta. E isso faz com que a gente não dependa tanto da mão de obra, né? Porque isso é uma realidade que a gente vê hoje aí frequente, né? Muitas vezes os recapadores aí perdem
gente vê aqui na nossa região mesmo, recapadores perdendo mão de obra para Uber, né? O pessoal não quer trabalhar muitas vezes escariando pneu, raspando pneus, querem trabalhar no Uber, que é mais, eu vou ganhar tanto quanto ou mais e vou trabalhar num carro, né? Tá lá dirigindo um carro, né? Ou vou trabalhar no iFood. Então a gente vê que são outras modalidades de trabalho que começam a ofertar para o pessoal, né? De chão de fábrica, e a gente na indústria acaba perdendo essa mão de obra para esses outros mercados aí. O que a gente faz para reter, né? E o que a gente pode fazer para não depender tanto também da mão de obra? É investir em automação, e o pessoal com que a gente está trabalhando, que está dentro da recapadora, cada vez dá mais tecnologia para eles também trabalharem. Máquinas, ferramentas cada vez mais confortáveis, com melhor desempenho, com melhor qualidade, que ele não tenha que fazer tanto esforço, mais ergonômicas, né? Então esse é o nosso tema aí de casa, é o nosso trabalho do dia a dia, né? Cada vez ter esse olhar mais aí para esse viés aí de automação. O quão importante você considera a tecnologia aplicada na recapagem de pneus? E o que você pode dizer para aquele recapador que ainda considera caro o investimento em equipamentos modernos, como os que você apresentou aí, e o que fará essa pessoa, às vezes, o empresário, mudar de ideia? Porque, ainda mais agora que a gente recebeu de presente nesses 2 últimos anos aí, um sucessivo aumento de tudo, né? Então, eu acredito que os preços estão lá nas alturas, né? E é um grande desafio para vocês, né, demonstrar isso. Você pode falar para a gente. Bacana. Eduardo, então vai bem nessa linha aí do meu fechamento, né? Dessa questão, né, que eu já comentei muito aí da investimento em tecnologia, nada mais é do que investir na nossa planta, em máquinas com mais, não só capacidade produtiva, mas que vão nos dar entregas mais confiáveis, né? E que a gente não vai depender tanto da mão de obra, né? O operador, ele vai ser um operador, ele não vai ser um artesão, ele não vai ser parte integrante da máquina, né? A máquina vai fazer o processo. E com isso a gente ganha padronização, né? A gente consegue treinar os nossos operadores com mais facilidade, a gente ganha segurança com isso, né? Porque o operador, ele se distancia um pouco do processo, né? Ele não fica tão ele fazendo o processo, ele fica mais operando a máquina, então permite que a máquina, o processo em si, o trabalho dele se torne mais seguro, mais ergonômico, né? E você falou sobre investimento, né? Essa parte aí, a gente percebe muito assim, alguns comentários, algumas perguntas. Mas eu tenho medo de uma máquina dessa com computador, com toda uma automação, isso é algo complicado. Depois ela vai estragar, quem é que vai consertar ela para mim e tal? Isso é um medo, é um resquício do passado que a gente carrega, né? Mas que cada vez mais isso vai sumindo, vai terminando, né? Basta ver o que é um smartphone hoje, olha a tecnologia toda que tem dentro disso, né? Quem que não compra, quem que não tem, né? As crianças já têm, idosos se adaptaram a utilizar, todo mundo utiliza, né? E algo que é um caminho sem volta. Então a mesma coisa é para máquinas, né? As máquinas, elas vão ficando cada vez mais a automação, ela vai simplificando a máquina. Se a gente olhar na década de 70, 60, 70, 80, as máquinas tinham mecanismos mecânicos muito mais complexos e não existia automação. Então aquilo sim era complexo, aquilo sim tinha que se preocupar, porque tinha muitas engrenagens, peças, complexidade, uma série de quase que um relógio suíço, né? Toda uma complexidade. E a automação, ela vem para simplificar um pouco. A mecânica cada vez vai ficando mais simples. E a comunicação também é algo que evoluiu muito, então nos permite estar muito mais próximo da planta de vocês, né? Nós aqui de dentro da Lucatec, nosso time aqui de suporte, com o WhatsApp, ele está falando com o operador que está no pé da máquina trabalhando, já está filmando, já está trocando informação, gravando um áudio, filmando a máquina, passando para ele. Então é como se a gente estivesse do lado da máquina. A gente já está enxergando o que está acontecendo do lado dele, né? Como se eu estivesse no ombro do operador do lado dele ali, né? Então, esse medo de automação, de máquinas complexas, cada vez vai terminando.
desmistificar um pouco o medo da máquina. Tem um computador, já ficam com medo. Não, é mais seguro, tem senha, tu não vai desregular nada, tu não vai apertar em qualquer botão, tu não consegue acessar lá porque tem uma tela de proteção, sabe? Tem coisas que a gente consegue ir passando no dia a dia para os operadores, né? E, vamos dizer assim, evoluindo o nível de conhecimento deles, né? Coisas que eles podem acabar absorvendo, né? De conhecimento de automação, da máquina, né? Do processo em si, né? É que você considera o investimento em tecnologia por parte do reformador, com o tempo, será preponderante para a sua sobrevivência no setor? Ele é quase que vital, né? Cada vez mais, né? Pro recapador, né? O investimento em tecnologia, ele se torna isso em todas as áreas, né? A gente percebe que o investimento em tecnologia, ele é vital, né? Você tem que estar à frente, né? Tem que estar com as novas tendências aí, né? É fundamental isso, né? Você tem que estar se atualizando, tá investindo em máquinas que vão te dar mais retorno, vão te dar mais dados, vão manter um padrão de qualidade, segurança, né? E a gente vê que isso é presente cada vez mais, né? Cada feira que a gente participa, que a gente vai, a gente vê que o interesse do reformador em investir em tecnologia, ele é cada vez mais presente, né? Ele é cada vez mais real, ele é presente. É um caminho sem volta, né? Uns anos atrás a gente falava aí em máquina automática, né? Às vezes o pessoal até achava, não, isso não é para mim, né? Achava até um pouco engraçado, assim, né? Uma máquina automática dentro de uma recapagem, né? Nossa, hoje é padrão isso, né? Uma reformadora já é algo padrão, assim, cada vez mais investir em tecnologia. A gente vê que é o desejo. Mais cedo ou mais tarde, as reformadoras vão acabar investindo, né? Porque é uma tendência, né? Claro que um pneu raspado numa máquina manual, bem raspado, e se for bem feito, vai funcionar tão bem quanto o outro. Não é isso que eu quero dizer, né? Não quer dizer que ele vai ser um pneu melhor, não. Mas ele, pro reformador, ele vai te entregar uma padronização. Você não precisa ter, o exemplo da raspagem, né? Um raspador com toda a técnica na sua mão, né? Toda a habilidade na sua mão. Não, o operador ele vai ser um operador numa máquina automática. Ele vai colocar o pneu, tirar o pneu, escolher a receita, pronto. Eu, reformador, não dependo tanto do quão ele tem habilidade em raspar o pneu, né? Que isso é a máquina que vai imprimir esse processo, né? Imprimir o processo, imprimir a velocidade de produção na minha recapagem, né? Então, esses são os ganhos aí que a gente tem, né? Um recapador conhecido, certa vez, ele falou, olha, os concorrentes aqui já estão todos avançados, eu estou ficando para trás, estou ficando preocupado, porque acaba que não é só a beleza da tecnologia, né, mas você diminui custo, você aumenta velocidade, né, produtividade, processo, você aumenta isso, além dessa padronização que você falou, né, então, e aí a competitividade com os outros, né, também vai se tornando mais estreita. Então, se você ficar para trás, realmente você tende a perder mercado, né? O mercado te engole, né?